Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais, e esse vídeo vai falar sobre... Bom, antes de eu falar sobre o tema do vídeo, tem a vinheta do canal. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre política. A intenção desse vídeo é de trazer alguns elementos, como alguns conceitos de política, quando surgiu essa noção de política, essas definições de política, enfim, e todas as aplicações, né, da palavra política, mostrando que ela está presente a cada momento da nossa vida. Então eu vou fazer aqui a leitura, né, de alguns textos, de resumos sobre esses tópicos que compõem aí essas definições de política, para que as pessoas possam perceber que a política não é um bicho de sete cabeças, e além de tudo nós precisamos estar bem informados, ter noções básicas, para que possamos ter nossa cidadania plena, né, participando ativamente, não só em tempos, época de eleição, escolhendo candidatos, mas também ao longo de cada ano, acompanhando, fiscalizando, e na hora de um debate que surge sobre política, você ter ali argumentos e principalmente não se deixar levar e não ser enganado por mensagens falsas que circulam nas redes, por fake news e tudo mais. Então, agora eu vou começar aqui. O que é a política? A política e seus significados. Conceitos de política. A palavra política está à nossa volta a todo momento, nos jornais, na televisão, associada aos protestos e manifestações que presenciamos, e certamente em tudo à nossa volta. Política é a resolução de conflitos ou um conjunto de procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e que se destinam à resolução pacífica dos conflitos quanto a bens públicos. Essa é uma definição de Schmitt, de 1965. De uma maneira mais simples, podemos definir política como a ciência da governança de um Estado ou nação e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. O filósofo grego Aristóteles, que viveu de 384 a.C. até 322 a.C., definiu o ser humano como um animal político, que inconscientemente busca a vida em comunidade. Suas necessidades materiais e emocionais só podem ser satisfeitas pela convivência com outras pessoas. No seu livro Política, ele define que a política era um mecanismo que tinha como finalidade a felicidade dos homens. Para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Estado, sociedade e políticas públicas. Será que você participa de algum espaço político? Vamos ver se você participa até mesmo sem saber, sem ter essa consciência de espaços que são políticos. Vamos lá. Governos, partidos, conselhos, sindicatos, ONGs, movimentos sociais. Estes são apenas alguns exemplos. Agora, Estado, governo e nação. Estado é a unidade administrativa de um território e é formado pelo conjunto de instituições públicas que representam, organizam e atendem aos anseios da população. Exemplo: governo, escola, prisão, hospital, exército, etc. Governo é uma das instituições do Estado e tem a função de administrá-lo. Os governos são transitórios e apresentam diferentes formas, que variam de um lugar para outro, enquanto os estados são permanentes. Isso aqui é a partir do sistema capitalista. Nação tem seu conceito ligado à identidade. É um agrupamento ou organização de uma sociedade que tem os mesmos costumes, características, idioma e cultura, e que possuem determinada tradição histórica.
Formas de governo. As duas formas de governo em vigência atualmente no mundo são a república e a monarquia. Uma terceira opção seria a anarquia, que consiste na ausência de forma de governo ou ausência de Estado. Dentro das formas de governo estão os regimes políticos, isto é, a maneira como os governos exercem o seu poder. Assim, temos vários regimes políticos. Vou citar alguns aqui. Aristocracia, autoritarismo, demagogia, democracia, ditadura, fascismo, liberalismo, monarquia, oligarquia, república, socialismo, teocracia, tirania e totalitarismo. Aristóteles descreve o governo com critérios de justiça e objetivos que visam o bem comum. Segundo Aristóteles, eram legítimas, puras, as seguintes formas de governo. Monarquia, o rei tem poder supremo. Aristocracia, alguns nobres detêm o poder. Democracia ou politeia, o povo detém um controle político. Por sua vez, eram ilegítimas porque visavam interesse próprio. As seguintes formas de governo. Tirania, o poder supremo obtido de forma corrupta. Oligarquia, o poder detido por um grupo que o exerce de forma injusta. Demagogia, poder exercido por facções populares. Agora, monarquia e república. Monarquia e república são as duas formas de governo que predominam atualmente. Na monarquia, o poder é exercido pelo rei, que é sucedido por descendência, e seu governante, o monarca, exerce o cargo até a sua morte ou abdicação. A monarquia pode ser absoluta, o poder é ilimitado, ou constitucional, também chamada de parlamentarismo, onde o governo é exercido pelo primeiro-ministro. Na república, o poder é exercido por um presidente, presidencialismo, ou primeiro-ministro, no parlamentarismo, que são eleitos por eleições diretas, pelo voto popular, ou indiretas, por representantes escolhidos pelo povo, que compõem o chamado colégio eleitoral. Agora, presidencialismo e parlamentarismo. O presidencialismo e o parlamentarismo são os principais tipos de democracia. No presidencialismo, o presidente tem poderes executivos e desempenha os cargos do chefe de Estado, representa a nação no âmbito internacional, e de chefe de governo, administra internamente a nação. No parlamentarismo, chefe de governo é chamado de primeiro-ministro, mas os poderes estão a cargo dos parlamentares, no caso deputados. Exemplos pelo mundo. Atualmente são adotados diferentes regimes e sistemas políticos. Por exemplo, na Arábia Saudita é a monarquia absoluta, no caso a teocracia, com base religiosa. Na China, a República Popular. Nos Estados Unidos da América, a República Presidencialista. No Japão, é a monarquia constitucional. Na Líbia, é a República Parlamentarista. E no Reino Unido, a monarquia constitucional também. Agora, falar sobre os três poderes, no caso do Brasil. Um exemplo destes é o Brasil. Os três poderes, independentes e coesos entre si, são categorias presentes na democracia de um país. Na política de um Estado, em sua estrutura e organização, existem três poderes políticos que direcionam suas ações: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Respectivamente, esses poderes são destinados a executar as resoluções públicas, produzir as leis e julgar os cidadãos. O poder executivo é destinado a executar, fiscalizar e gerir as leis de um país. Em seu domínio está a Presidência da República, ministérios, secretarias da Presidência, órgãos da administração pública e os conselhos de políticas públicas. Em nível municipal, o poder executivo é representado pelo prefeito, enquanto no nível estadual é representado pelo governador. O poder legislativo é o poder que estabelece as leis de um país. Ele é composto pelo Congresso Nacional, ou seja, a Câmara de Deputados e o Senado. Além disso, ele também fiscaliza o poder executivo. Em nível municipal, o poder legislativo é representado pelos vereadores,
enquanto no nível estadual é representado pelos deputados. Os vereadores fiscalizam o prefeito, enquanto os deputados fiscalizam o governador. O Poder Judiciário é composto por juízes, promotores de justiça, desembargadores, ministros, representado por tribunais, com destaque para o Supremo Tribunal Federal. Tem a função de aplicar a lei, julgar e interpretar os fatos e conflitos, cumprindo desta forma a Constituição do Estado. Agora vou falar sobre sociedade. Sociedade. Na esfera pública, a cidade e o espaço político. Na esfera privada, a casa, o patrimônio pessoal. Sociedade civil. Organizações reconhecidas e que não fazem parte do Estado. Exemplo, ONGs, sindicatos, etc. Agora eu vou falar um pouco sobre políticas públicas. Políticas públicas são ações ou decisões tomadas por um governo com o objetivo de trazer melhorias para um grupo específico ou para a população em geral, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Exemplos de políticas públicas: lei de trânsito, aumento salarial dos servidores, gratuidade nos transportes, programas habitacionais, de distribuição de renda ou segurança pública, serviços de saúde, educação ou saneamento. No século XIX, quando o mundo industrializado se consolidava, o sociólogo Max Weber definiu: a política é a aspiração para chegar ao poder dentro do mesmo Estado entre distintos grupos de homens que o compõem. Agora eu vou falar sobre o surgimento da política. A palavra política é derivada do grego politikos, que significa cívico, termo que se originou a partir da palavra polites, que quer dizer cidadão. Eu vou finalizando por aqui, sei que ainda tem muita coisa para se falar, para esmiuçar os detalhes, mas aí eu vou falar em futuros vídeos. Deixa seu comentário, sugestão, crítica e pergunta alguma coisa que você não entendeu, que eu falei muito rápido, ou se você quiser mais detalhes sobre algum dos pontos que foi falado aqui no vídeo, e aí futuramente eu vou fazer outros vídeos, tá? Então é isso, te agradeço por sua audiência, peço para você deixar aí o seu like, peço para você compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, e se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição e clica naquele sininho das notificações para você ser avisado ou avisada toda vez que sair um novo vídeo ou tiver uma live aqui no canal. Então é isso, te agradeço mais uma vez aí, espero que você tenha gostado e sempre vou procurar aqui fazer um pouco melhor a cada dia para melhorar o conteúdo para você, tá bom? Então é isso, até mais, se cuida e até o próximo vídeo.